2023 começando, sobrevivemos e entrando no novo ano e agora aqui no canal Problemas com Energia Elétrica, começando, estreando um quadro novo chamado Café da Elétrica. Nesse quadro nós vamos ter debates, bate-papos aqui com convidados sobre os principais temas do setor elétrico, né, do setor da engenharia como um todo, né? E para esse primeiro vídeo, esse vídeo de estreia, vamos começar falando sobre esse ano de 2023, as perspectivas de 2023. O que que a gente espera aí para esse ano? Bom, para isso, estou aqui com os amigos Jefferson Oliveira, que está falando lá do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo, e o Hugo Caran também, que está aqui também no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, como é que foram aí final de ano, Réveillon? Jefferson, passou aí São Leopoldo mesmo? Foi para Porto Alegre? Foi para a Orla do Guaíba? Como é que foi a comemoração aí de final de ano? Olá, Adriano. Olá, Hugo. É um prazer estar aqui com os amigos aí. Eu, na verdade, passei aqui na cidade mesmo, o Réveillon. Não fui a Porto Alegre, fiquei aqui pela cidade. E agora as expectativas para o próximo ano são boas. Eu acho que tem que partir da gente, assim, um certo otimismo, né? Claro que com os pés no chão, não é porque virou que agora vou fazer uma dieta, vou emagrecer, vou ir para academia, vou fazer todos aqueles planos que ficaram 2022 inteiro represados, né? Agora chegou janeiro, vai virar a chave e agora vai dar tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre boas expectativas e acredito que dentro da nossa área o protagonismo tem que partir de nós, né? Dos profissionais, né? Ter uma visão para o futuro e não se apegar muito ao que possa estar acontecendo na volta, né? Fazer a nossa parte. Bom, já começando aqui, né? Eu espero assim de 2023 um ano que a ciência e tecnologia volte a ser protagonista. Nós tivemos aí um período em que foi deixado de lado, né? E nós, como engenheiros em engenharia, nós somos frutos da ciência e tecnologia, né? Então, espero aí que 2023 seja o início de uma nova fase em que a engenharia volte a ter aquela importância que nós já tivemos, né? Já tivemos aí, não muito tempo atrás, chamada década de ouro da engenharia. E, assim, eu estou muito confiante para esse ano de 2023. Claro que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, não vai tudo ficar mil maravilhas, mas eu acho que é o início aí de uma fase muito promissora para a gente. Vocês acham que eu estou tendo algum delírio, estou sendo muito sonhador, ou é por aí mesmo? Hugo, o que você acha aqui? O que você espera aí para Ah, 2023? Passou o Réveillon aqui no Rio de Janeiro mesmo ou foi viajar, foi para o exterior? bom, primeiro, uma boa noite, agradeço aí o convite, participar desse com você, Adriano, Jefferson, nessa oportunidade a gente discutir a engenharia, né? Mas eu passei em São Lourenço, né? Que a minha esposa tem um apartamento e a minha neta estava por lá, então foi muito agradável, né? Mas choveu um pouco a mais do que o normal. Mas foi para limpar as almas do passado, né? E deixar tudo limpo para esse ano aí. Eu Mas com otimismo. acabei indo para o Réveillon de Copacabana mais um ano, né, o segundo ano seguido, e não choveu. Os desejos foram que não chovesse, né, para não estragar a festa, e não, Ah, realmente não oh, choveu. legal. Mas você Muito acha bacana, que eu estou né? sendo muito otimista aí, achando que Ah, eu a acho, engenharia vai ser protagonista novamente? Ou... Adriano, a gente tem um pouco mais assim, de experiência de tempo, né? Não é que a gente não sabe tudo, né? Mas, na medida que você tem uma política que é voltada ao desenvolvimento, né, e não ao mercado financeiro, você tem mais oportunidade para engenharia. Isso é fácil, né? Investimento tem engenharia. Sem investimento, não tem engenharia. Então, isso é um ponto. Mas o otimismo que você está colocando mas nós temos esse trabalho que você e o Gerson estão puxando e eu estou participando, de criar uma célula para apoiar as políticas que vão advir, face que nós não temos mais dessa história do milagre econômico, da era das grandes obras da Petrobras, do pré-sal, que alavancou, né, o desenvolvimento, resgatou a engenharia, chegando a ser um play quase internacional com obras no exterior, mas
crescemos muito rápido e incomodou o mercado. Então, nós temos aí, não mais um desafio interno, nós perdemos as grandes empresas, que tinham uma engenharia que fomentava, tinha as pequenas e médias empresas, agora estamos um pouco acéfalos, né? Para se não ter mais as grandes empresas. Mas as entidades de classe ainda estão resgatando o prestígio, perderam. É uma caminhada dura, mas com muita experiência, né? Que ainda acredito que se juntar toda essa experiência de cada um, nós voltaremos a ser, em pouco tempo, o protagonista assim, da engenharia na construção, né, desse país que estava muito parado aí, né, e o povo precisa, o cidadão, de obras, hospitais, escolas. E eu acho que sim, nesse aspecto existe um norte de expectativas positivas. Bom, e além dos nossos convidados aqui, do Jefferson, agradeço a participação aí, Jefferson Oliveira, lá do Rio Grande do Sul. Esqueci de apresentar, né? Jefferson é consultor, né? E tem a consultoria Laplace, que é responsável por perícias judiciais e extrajudiciais. Jefferson, explica para a gente, eu também não sou dessa área, qual é a diferença de perícia judicial e perícia extrajudicial? Bom, a perícia judicial, acho que o nome já está bem sugestivo, né? Quando a pessoa vai para a justiça, para algum litígio, e o juiz, por ser leigo, né, na nossa área, digamos, né, falando aqui de perícia de engenharia, ele nomeia um expert no assunto, né, um profissional com a devida formação e habilitação na área ali do objeto da perícia. A perícia extrajudicial é quando a gente faz um laudo fora da justiça, né? Um laudo para discutir uma demanda, um exemplo típico, né? Um condomínio que está lá com uma instalação irregular, solicita um laudo das instalações elétricas. Com esse laudo, ele vai lá, o síndico, no caso, né? Representando o condomínio, e, por exemplo, pressiona uma construtora que fez uma instalação elétrica mal feita. Isso via extrajudicial, administrativamente falando, né? Então, seria um exemplo. Então, basicamente, a diferença é essa entre a perícia judicial e a extrajudicial. Seria o que eu faço para os projetos de gestão energética, né? Quando eu faço um laudo para medição de qualidade de energia, também em condomínios, mas também em hospitais, indústrias, né? E isso precisa ser apresentado para algum órgão, para alguma outra entidade, né? Algum outro grupo, e daí precisa de um laudo, né? Não só o relatório técnico. O relatório técnico vai junto, mas precisa de um laudo conclusivo, Ou, né? ou a Seria própria concessionária, né? Quando o condomínio quer cobrar alguma coisa, está reclamando da exatamente. qualidade da energia, enfim, né? Eu tenho uma demanda muito grande para esse serviço, que as concessionárias, né, vou falar baixinho aqui, a gente sabe como é que tem reclamações, então sempre tem alguma empresa que precisa cobrar pela qualidade do serviço, né? E tem prejuízos, às vezes, muitos prejuízos, então precisa de um laudo de qualidade da energia até para acionar, até na justiça mesmo, né? Eu trabalhei quase 14 anos em concessionária, mas agora eu estou do outro lado do balcão, digamos. Conheço aí bem esses trâmites. É verdade. E o Hugo é consultor também, né? Consultor de empresas, tem atuado em qual área? Eu estou atualmente fiscalizando projetos e análise de documentos técnicos do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles têm buscado reformas, né, nas suas demandas e novas construções. Havia uma carência dentro da instituição para fazer a engenharia do proprietário, que é uma tendência hoje, né? Face que as empresas não têm corpo técnico formado, então contrata alguém que analise tudo que vai ser licitado antes de levar para a obra, para não ter aqueles ruídos que a obra atrasou por causa do projeto, o projeto é culpa da obra. Então, essa, melhor, esse trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente. Mas já tive experiências muito interessantes, já tenho uma certa idade, peguei o milagre econômico, né, na década de final de 70, início de 80,
planta na siderúrgica, onde tive a oportunidade de acompanhar a criação do parque siderúrgico. Depois trabalhei, depois que eu saí da Siderúrgica Nacional, fui trabalhar na Petrobras, ali na Reduta, fazer manutenção para uma empresa multinacional, e fiquei um bom tempo depois trabalhando pela outra empresa nacional, a Givix, que estava naquele projeto da REST, Refinaria do Nordeste. Realmente, essa experiência foi muito grande. Eu nunca tinha imaginado o tamanho de uma Petrobras. Eu digo, eu estava perto, né? A refinaria do Nordeste, que chama Abreu Lima, né? É muito interessante. A gente teve a oportunidade. Foi assim, o Taj Mahal do Lula, né? Ele queria que o Nordeste tivesse a melhor refinaria do mundo. Realmente, depois de uma oportunidade de detalhar, aí eu acho que a Petrobras ainda tem, isso a gente pode buscar mais tarde, trazer alguns profissionais que trabalharam no Nordeste, a gente pode até fazer o contato, é como se começa um grande projeto desse, né? Através de estudos, projetos conceituais, projetos básicos, executivos, contratação. É um sistema muito complexo, muito trabalhoso, e foi numa época que o mundo estava em expansão, né? E a correria para formar pessoal, demanda de mão de obra, de encaixe, transformador, o chinês também estava ampliando, era um corre-corre, mas foi muito importante ter crescido junto com esse projeto. Lamentavelmente, nós estávamos com duas táticas, estratégias, né? A refinaria do Nordeste e o complexo petroquímico aqui no estado do Rio. Um no Nordeste e outro aqui no Rio. Os dois fariam que hoje, se tivesse terminado, hoje a gasolina podia estar pela metade do preço que estava anteriormente. Ou seja, as duas refinarias seria suficiente para a gente sair daquela demanda do variação do dólar. Ou seja, variaria só 5% a 10% do que importado. Mas eu acho que esse resgate da nossa engenharia, temos condições, acredito muito, porque a experiência está aí, o pessoal está espalhado aí, um dia está trabalhando em 99, o outro está trabalhando em outra função, mas todos têm uma experiência, né? Então, agora é questão de reorganizar e a gente recomeçar essa trajetória aí que a engenharia se perdeu aí no meio do caminho, né? Mas, bom, além do Hugo Caran e do Jefferson Oliveira, a gente vai ter aqui 3 convidados que não estão ao vivo com a gente, né? Mas mandaram suas mensagens. E também áreas, vocês podem ver, né? Aqui todo mundo formado em elétrica, todo mundo engenheiro da área elétrica e experiências super diversificadas, né? E agora nós vamos trazer 3 convidados que deixaram mensagens que também vão levantar outros pontos ainda mais interessantes. E o primeiro deles, eu vou compartilhar a mensagem que ele deixou aqui em vídeo com vocês, é o Edson Martins. Deixa eu pegar aqui o vídeo dele. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Edson Martinho e estou como diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Tenho lutado muito aí, quase 18 anos, para poder minimizar os efeitos que a má eletricidade, ou seja, que a eletricidade aplicada de forma errada, pode causar aí nas pessoas e mesmo a aplicação em geral, né, de componentes de má qualidade. Esse é das ações aí que a Abracopel trabalha e eu, à frente dela desde da fundação, venho buscando aí que o mundo da engenharia, que o mundo da instalação elétrica como um todo e também das atividades em relação à eletricidade, que elas sejam sempre baseadas em boas práticas, mas principalmente
em normalizações e regulamentações, ok? Eu quero parabenizar aí pela iniciativa do Café da Elétrica, né, o engenheiro Adriano Pascoal e toda a equipe, e desejar um grande sucesso. Também desejando aí para o ano que está chegando, 2023, que nós tenhamos aí muita alegria, muita notícia boa e principalmente para que a engenharia se torne hoje um mundo de discussões técnicas e que possam trazer bons resultados. Ok? Grande abraço, sucesso e até uma próxima oportunidade. Bom, Jefferson, o Edson Martinho, a Bracopel, né? Bastante conhecido no setor elétrico, né? Conhece ele pessoalmente? Sim, eu não conheço o Edson pessoalmente, mas sim, a Bracopel é bem conhecida, aí, pelo menos pelos profissionais da nossa área, acredito, né, que se não todos, praticamente todos devem conhecer o trabalho da Bracopel. Inclusive, o Martim até tem um livro publicado de qualidade da energia, acho que é Distúrbios da Energia Elétrica o nome. Cheguei a fazer uma citação do livro na época do meu trabalho de conclusão de curso, na graduação. E o trabalho da Bracopel eu conheço, inclusive eu tenho escrito aí alguns artigos sobre essa questão nessa linha aí da pegada da própria Bracopel mesmo, né, tentando conscientizar as pessoas. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, como eu disse no início ali a nossa conversa aqui, eu acho que depende de nós, assim, esse protagonismo, né? Não ficar só olhando para o lado e reclamando de tudo, de todos, achando que o problema são os outros e não nós, né? Então a gente tem que tentar fazer o nosso trabalho de forma individual e coletiva, que nem a gente está aqui juntando algumas pessoas para fazer esses debates. Eu escrevi alguns artigos aí justamente pegando dados da Abracopel, que são bem alarmantes, né? De quantidade de incêndios, quantidade de acidentes, número de mortes por ano, né? A Abracopel tem um anuário estatístico em que ela faz um levantamento que até não são dados oficiais, digamos assim, eles pegam dados do que sai na imprensa e já são dados alarmantes. Se for pegar dados reais, né, que é difícil se ter um dado oficial de quantos acidentes de origem elétrica acontecem, quantas mortes, e tem uma outra questão até envolvida, né? Se hoje um cidadão ali leva um choque, por exemplo, e vem a falecer amanhã, semana que vem, não foi mais do acidente de origem elétrica, né? Vai ser da consequência daquilo e vai ficar catalogado como uma outra causa e não a questão do acidente. Então se perde muita informação no caminho. Uma parada cardíaca, coisa do tipo, a É, queda, né? isso, alguma coisa, Acontece muito trabalho em altura, o sujeito toma um choque e acontece uma queda, quebra lá o pescoço, tem um traumatismo, né, importante que leva à morte. De repente sai essa causa da morte como queda, né? Como traumatismo, né? vai sair como uma outra coisa e não relacionado diretamente à origem, né? Então, por isso que eu comentei que Hemorragia interna, alguma coisa do tipo, né? exato, exato. Hugo conhece o Edson Martinho e ele levantou uma questão interessante que a gente já vem discutindo, né, Hugo, há bastante tempo, que é a questão das discussões técnicas, né? Ele fala que deseja que 2023 seja um ano de debates técnicos, né? E quando ele falou, quando eu vi a fala dele, ouvi a fala dele sobre isso, eu lembrei logo das conversas que a gente sempre teve. Não, tem a dúvida, Adriano. O meu amigo Edson, ele é fantástico nessa dedicação e divulgação. Olha, e ele está fazendo palestra, está dando curso. E eu já usei material dele até para um relatório que eu fiz uma inspeção de instalação totalmente comprometida. Eu coloquei os acidentes estatísticos de instalações elétricas por falta de qualificação de mão de obra, né, e material inadequado, é o que ele expõe. Agora, para corrigir isso, esses debates que nós estamos fazendo aqui, articular politicamente com as leis cumpridas, a lei de segurança, infelizmente andaram revogando algumas, desregulamentando, né, algumas regras, e a formação do pessoal, agora já tem uma legislação que está querendo
até caçar diplomas engenheiros. Hum. Então, está havendo um movimento, vai ser mais difícil, não que é impossível, né? A gente enfrentar a segurança nas instalações elétricas, né? Nós já tínhamos uma experiência de segurança, agora vamos ter que resgatar de novo para normalizar esse processo. Essa semana eu tive notícia acidente com instalação de painel fotovoltaico, pessoal eletrocutado. Já começou. Antes era 2, 3 placas, 3, 4 eletricistas. Agora qualquer um está montando uma placa, né? E se não tem uma queda, né? Vamos dizer que caiu do telhado, mas foi eletrocutado. Isso que você falou, Adriano, é possível. Então, eu acredito que a estatística vai ser muito, muito mais grave. Eu acho que esse tema deve permear todo o nosso trabalho, justamente que é uma área ainda com baixa consciência profissional e também do próprio cidadão na hora de contratar pessoal habilitado para isso. Essa é uma discussão que a gente já tem, né, há bastante tempo, essa questão dos debates técnicos, né, sobre assuntos de relevância na área elétrica. E já com o Jefferson a gente tem conversado muito, né, Jefferson, a questão do fórum adequado para isso, né? Não adianta o cara ir para um grupinho de aplicativo e ficar debatendo e chorando as mágoas lá o tempo todo, que não vai adiantar, né? A gente tem que levar esse debate para quem decide, para quem tem poder de decisão, quem vai mudar alguma coisa, né? Exatamente, é o que eu digo, eu uso como premissa o que eu já falei aqui. A gente tem que ver aonde a gente pode atuar, o que que a gente pode fazer para melhorar e não ficar só reclamando pelos cantos, né? Reclamando de um, reclamando de outro, botando a culpa das coisas ou é na pandemia, ou é na Copa do Mundo, ou é em governo X, Y, Z. A gente tem que ver o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Não Trabalho que de tudo formiguinha. isso também não influencie, né? Mas não são Sim, só esses problemas, a gente também tem sim. a nossa parte. O que eu digo é a gente eu tentar olhar o copo meio cheio, né? Não só o lado do copo meio vazio, né? Tentar ser otimista, mas não ficar esperando as coisas cair do céu e ir para cima dos órgãos que tem que ir, seja CREA, seja Ministério Público, seja algum órgão aí que nem nessa questão da segurança aí que o bem citada pelo Edson, né? Pelo Edson Martinho, isso é muito negligenciado no nosso país. Um exemplo típico aqui que aconteceu no Rio Grande do Sul já faz uns bons anos isso aí, né? Aquela questão lá do incêndio da Boate Kiss. É um caso que ficou famoso aí nacionalmente, mundialmente. Depois daquilo ali, se virou os olhos para a legislação de PPCI, combate a incêndio e tudo mais. Mas por que que precisou esperar uma tragédia para daí se dar valor à vida ou se dar valor às profissões, à engenharia, enfim? Um caso aí do Rio de Janeiro, vocês que são do Rio, teve aquele incêndio do CT do Flamengo também, né? Morreram ali 10 ou 11 jovens, né? Ali ficou, pelo que eu sei, ficou comprovado que foi início num sistema ali de ar-condicionado, na instalação elétrica, foi algo nesse sentido, né? Então, por que que se esperar acontecer as tragédias, não se fiscalizar antes, não se cobrar antes, né? Aí morrem inúmeras pessoas para daí alguém botar a mão na cabeça e dizer, ah, meu Deus, olha o que aconteceu, vamos ter que fazer alguma coisa. Cara, mas vamos fazer antes, né? Vamos atuar na prevenção. Igual também teve um outro caso, não foi elétrico, né? Mas a questão da queda do edifício aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Que depois deu origem à lei de autovistoria, né? Sim, sim. Tem também, Adriano, a lei da inspeção periódica de gás, que explodiu um apartamento na Barra não, São Conrado, né? E daí surgiu uma nova legislação que obriga a uma inspeção quinquenal nas instalações. Passe que o Rio é uma cidade muito antiga, as instalações precisam ser revisadas. E havia uma certa negligência, tanto do proprietário, do condomínio, da concessionária. E a legislação ajudou bastante, criou o mercado de trabalho, o pessoal tem que ter equipamento certificado pelo Inmetro, o pessoal tem que ser qualificado profissionalmente para fazer um diagnóstico e gerar
um serviço de manutenção ou substituição. Muito interessante. Eu acredito que os acidentes têm que gerar, sim, uma qualificação, gerar uma legislação mais rigorosa, né? Como foi da Boate Kiss depois. Hoje, por exemplo, isso que você falou aí, já refletiu, os arquitetos já têm consciência dos materiais que têm que ser usados nos auditórios e já sabe que tem que deixar sistemas de proteção contra incêndio. Realmente, as tragédias trazem, infelizmente, um aprendizado, mas, não podemos deixar, como vocês falaram aí, que a coisa cai no esquecimento. Então, nossa célula aqui é para isso mesmo. Bom, vamos para o segundo convidado, então, agora lá do estado, lá do Jefferson, né, lá do Rio Grande do Sul, ao vereador de Porto Alegre, Ayrton Ferronato. Também deu a sua participação e trouxe uma mensagem para a gente. Sou Ayrton Ferronato, vereador de Porto Alegre no 6º mandato e sou auditor fiscal da Receita Estadual. Que é o titular do canal de YouTube que trata dos problemas com energia elétrica, e saudar também os colaboradores Jefferson de Oliveira e o engenheiro Hugo Caran, que está estreando no quadro Café com Elétrica. Sei, as projeções indicam que 2023 nós teremos crescimento na construção civil e que a profissão de engenheiro está entre aquelas que têm uma das principais carreiras para o futuro e para os próximos anos, essencialmente, né? Principalmente a engenharia nas áreas de logística, infraestrutura e tecnologia. Parabéns a todos vocês, parabéns aos nossos engenheiros e engenheiras, muito sucesso a todos, e trazendo aqui o meu forte e caloroso abraço a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pela atenção. Bom, Jefferson, Ayrton Ferronato, bem conhecido aí de vocês, gaúchos, né? Vereador em 6º mandato, coisa que não é fácil de se encontrar, né? O político, para ser eleito 6 vezes vereador, tem que ser bom, né? Então, alguma coisa boa ele está fazendo por aí, né? Ele Conhece é o um Ayrton? vereador antigo de Porto Alegre, né? Eu trabalhei muito tempo em Porto Alegre, então eu conheço bastante pessoas de lá e alguns políticos, enfim, também já conhecia o Ferronato meio de vista. E sobre a fala dele, eu concordo com o que ele falou. Eu acho que, assim como a engenharia de maneira geral, eu acho que deve ter uma retomada aí na construção civil, até um pouco em função também desse pós-pandemia, que as coisas estão se ajeitando, né? Mesmo tendo guerra rolando aí, algumas coisas que não dependem de nós, né? Não está ao nosso alcance. Voltando a, né, falar mais do mesmo, né? Tem coisas que não estão ao nosso alcance. Então, cara, por exemplo, a guerra na Ucrânia acabar não depende muito da nossa vontade, né? Não tem o que a gente faça que vá, por exemplo, terminar com a guerra amanhã. Então, cara, mesmo com guerra, né? Mesmo com dólar alto, mesmo com certas circunstâncias, o que a gente pode fazer para tentar melhorar as coisas? Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. E eu acredito que tendo uma reimpulsionada, digamos, uma retomada na construção civil, vai ser bom para a engenharia como um todo, e acho que vai abranger praticamente todas as áreas de formação, né? Ele citou algumas ali, mas eu acredito que na construção civil especificamente vai ter serviço para arquiteto, vai ter serviço para engenheiro civil, vai ter serviço para nós, né, para outras profissões que não sejam engenharia, vai ter serviço para eletricista, para pedreiro, né, para toda essa cadeia envolvida, né? Eu acredito que esse ano aí as coisas tendem a melhorar, sim. Pelo menos vamos torcer para que isso aconteça e tentar ir fazendo devagarinho a nossa parte aí no trabalho de formiguinha, né? Hugo, a construção civil, né, o Ayrton Ferronato destacou que ele espera como
um grande crescimento agora em 2023, eu também espero. Ela está muito ligada ao crescimento da economia, né? É um grande termômetro aí. E como o Jefferson falou, gera trabalho, gera emprego aí para uma porção de outras profissões dentro da elétrica ou não, e até fora também da engenharia, né? Que movimenta o mercado como um todo, né? A construção civil gera habitação, gera novos negócios em torno, transforma a região onde vem os novos empreendimentos. A gente aqui no Rio de Janeiro está vendo a região do Porto, né? Cada semana, cada mês que vem, que chega aí, tem um lançamento diferente. Isso já era para vir, já estava prometido lá para as Olimpíadas, né? Mas aí veio crise econômica, então deu uma parada aí, mas é um projeto para os próximos 30 anos, né? Então aquela região, por exemplo, ali do Porto, do Rio de Janeiro, é uma área que a construção civil ali vai deslanchar, né? E como é que você vê aí, com otimismo também, a retomada aí da construção civil, dos grandes empreendimentos e isso irradiando para toda a engenharia, para toda a economia? Olha, é fato, né? O que o Ayrton colocou faz sentido, né? A gente nota que há uma expectativa de quase todas as profissionais, seja até um auditor fiscal, que vai haver uma demanda para isso. Agora, não podemos cair, como ele é um auditor, me veio uma lembrança, né? O TCU, o TCE, TCM, Tribunal de Contas, que sempre acaba embargando as obras por termos aditivos contratuais, ou falcatrua, irregularidade, que eu acho que aí a gente tem que colocar aqui um destaque, né, nesse café, né, é justamente alertar que a legislação que tem hoje para obras, seja públicas, né, licitação pública, é o nosso, que eu acho que devemos enfatizar um pouco mais, porque o privado tem outros recursos. Mas, uma vez que é o menor preço, uma vez que não é muito claro o escopo, alertar que as novas licitações têm um detalhe, pelo menos um estudo do engenheiro, um diagnóstico mais bem elaborado, ou seja, investir mais na engenharia preventiva, né, do que a engenharia depois, fazer engenharia reversa. Eu concordo com ele, eu acho que podia usar muito a experiência dos auditores, né, que tem os auditores fiscais do TCU, TCE, que tem uma experiência em auditar essas grandes obras com muita propriedade. É uma área que podemos incluir no nosso convite aí, um auditor de obras, né, que possa trazer a consciência de um bom projeto, a qualificação dos profissionais, que aí vai até reduzir acidentes em obra aí. E não só as grandes obras, né? Tem os pequenos empreendimentos também, que somados aí as centenas não, os milhares aí pelo Brasil inteiro, o que falam os especialistas é que os pequenos negócios geram mais empregos até do que as grandes empresas, né? Então, o setor crescendo como um todo, eu acho que é muito positivo para a nossa área e para o Brasil como um todo, né? Bom, vamos para o nosso terceiro e último convidado, né? E esse o Hugo conhece bem. Vou passar aqui o vídeo dele. Boa tarde, meu nome é Aldemar, eu represento aqui o Sindistal, que é o Sindicato Patronal das Instalações do Estado do Rio de Janeiro, desejando a todos um ano de 2023 abençoado e produtivo e agradecendo a essa equipe diferenciada do Adriano Pascoal, do Jefferson, do Hugo Caran, grande amigo, por terem tomado essa iniciativa de discutir os principais temas desafiadores através do Café da Elétrica. Nós esperamos que essa agenda traga alternativas para as dores do setor, particularmente do Estado do Rio de Janeiro, relacionadas às questões de segurança do trabalho, as questões de qualidade de mão de obra e qualidade também da execução técnica, da produtividade e da competitividade de todos aqueles que atuam nesse setor alavancador do nosso país e da nossa economia. Que tenhamos todos aí uma agenda excelente e que ao final do ano nós possamos fazer uma retrospectiva
das principais entregas dessa iniciativa fantástica. Parabéns a todos. Um abraço. Bom, Hugo, Odemar é velho conhecido, né? Sim, o Ademar tem uma característica. Ele não é um engenheiro, mas ele tem a cabeça do engenheiro, né? Porque tem uma visão muito interessante, né? Ele, como diretor do sindicato das instaladoras elétricas, de gás, né, e hidráulica do Rio de Janeiro, ele tem uma visão junto às concessionárias de energia elétrica, concessionária de gás, concessionária de água, e interage muito no sentido de alavancar serviços para o Estado do Rio. Mas, infelizmente, o trabalho que a entidade dele e no sentido de trazer mais serviços. Só para ter uma ideia, que a gente conversa muito, teve um contrato há pouco, nós participamos junto de uma concorrência de Smart City. Seria cidade inteligente, com iluminação toda de LED, câmera de TV, sensores no bueiro, sistemas de comunicação, né, da cidade, ou seja, melhorar a segurança de trânsito, semáforo. Quem ganhou a concorrência foi o pessoal de São Paulo. E quem está disputando é o pessoal da Bahia. Nós temos, ele destacou aqui a questão das E é um alternativas para as contrato de dores do bilhão de reais. setor, né? E falou especialmente o estado do Rio. Talvez ele já tenha, seja tão em sintonia quanto a essa questão, né? Que o estado do Rio tem sofrido muito nessa questão. Bom, ele destacou também a questão da segurança do trabalho e qualidade da mão de obra e da execução Ele está técnica. buscando isso. Mão de obra e aí no Rio Grande do Sul, Jefferson, mão de obra é boa aí ou também é o mesmo problema que a gente vê aqui em outros lugares? Me chamou a atenção esses dois pontos que ele tocou também, a segurança do trabalho, que eu acho que é extremamente importante, e a qualidade, né? E acho que uma coisa tem que estar atrelada à outra também. Eu acho que para te ter qualidade, tu tem que ter segurança e vice-versa. Eu acho que esse problema da mão de obra tá um pouco precário, assim, em todo o Brasil, né? A gente tem problemas em todos os setores, né? Para se contratar mão de obra hoje em dia, né? E às vezes não é nem que não se tenha mão de obra, às vezes se tem a mão de obra qualificada, mas aí quem contrata também não quer pagar, quer contratar por preço. Então aí começa a dar o problema da baixa qualidade, tendendo aos acidentes, né? Às vezes o pessoal orça uma obra ou determinado serviço para ganhar uma concorrência, seja via licitação ou não, né? Pode ser uma concorrência particular mesmo, e aí tende a precarizar, né? A questão tanto das relações de trabalho, né? Aí daqui a pouco já tem gente trabalhando sem EPI ou com EPI inadequado, né? Enfim, acho que implica em tudo. Bem importante esses dois pontos que ele falou aí, acho que estão atrelados à segurança do trabalho e à qualidade. Eu queria destacar também, eu que trabalhei bastante com hospitais, né, fui responsável técnico de 8 dos principais hospitais aqui públicos daqui do estado do Rio, né? Depois prestei consultoria para outros 2 hospitais também, o principal hospital de Niterói e o principal hospital da região dos Lagos. Eu vou ampliar esse conceito de projeto, porque quando a gente chega em alguma empresa, não só hospital, né, mas indústria também, né? É um dos meus carros-chefe também, o diagnóstico energético em indústria. E você não encontra onde filar. E aí, e quando encontra, não é confiável. Então, eu vou expandir essa questão do projeto para documentação como um todo, documentação técnica. É Exatamente. difícil encontrar, e quando você encontra, não é confiável e você não pode nem às vezes se basear naquelas informações que está tão desatualizado e já incluíram tantas cargas, tantos equipamentos novos que aquilo perdeu o valor, né? E outra coisa, às vezes Exatamente. o unifilar é aquele eletricista mais antigo, né? Ele tem o unifilar todo na cabeça dele. E se o cara, né, por algum motivo não puder mais trabalhar ali, como é que fica?
E quando ele fica doente, quando ele está de folga e tem uma emergência? Essa aí do Unifilar Adriano, é clássica, né? Oi, Hugo. complementando aí, Adriano, escuta aí, já. O Adriano colocou uma questão interessante. O que ocorre? Essa parte de plantas é justamente nas licitações públicas, como no caso nos hospitais, não é claro no edital, ou se é claro, não é suficiente, o detalhamento dos diagramas. Às vezes é o que você falou, o cara só faz um riscado, mas não identifica a fiação, a capacidade de juntor, as coordenações de proteção. Isso é uma falha que nós podemos, no Café da Elétrica, despertar, alertar. Não adianta comprar só o equipamento, tem que comprar a documentação. E também o treinamento. Aí é muito comum o hospital, o serviço público, ele contrata a instalação. Mas para depois fazer a manutenção, é outra licitação. Aí é outro problema que quem vai fazer a manutenção não participou da montagem, não tem o documento. Então, esse café da elétrica é uma boa oportunidade de a gente chamar a atenção junto às pessoas que estiverem presentes, né? A preocupação do que a gente chama know-how, ou que eles dão o nome transferência de conhecimento tete a tete. Que é muito importante que os contratos de obras tenham associado assistência técnica é uma coisa, mas é a manutenção garantida para transferir o conhecimento e a segurança que a gente tem falado sempre aqui, e a qualidade. E antes de entrar nos outros dois pontos, a fala do Odemar foi muito. Ele colocou muitos conceitos ali dentro de pouco tempo, né? E conceitos assim que a gente poderia fazer não só um programa inteiro sobre cada um daqueles pontos, mas nós poderíamos fazer até um curso inteiro sobre as coisas que ele colocou ali, né? Detalhar, destrinchar, colocar questões técnicas, embasamento, conteúdo técnico mesmo, né? Dá para montar um curso inteiro ali. Mas quero destacar uma questão importante que está crescendo, não só o Brasil, né? O Brasil, acho que é um dos últimos lugares onde essas questões começam a se popularizar, né? Que é a questão do BIM, da modelagem da informação da construção. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né? Depois os espectadores aí podem procurar no canal um vídeo sobre o BIM, né? Que eu resumo lá o que é o BIM. Mas a ideia é o seguinte: o BIM ele vai juntar todos os projetos numa plataforma só. E aí você tem uma equipe aqui no Rio de Janeiro trabalhando na elétrica, outra em São Paulo na hidráulica, outra no Rio Grande do Sul na instalação de gás, e tem ferramentas para encontrar conflitos. Se alguém projetar, por exemplo, a civil também estrutural em outro lugar, de repente no exterior, e aí tem uma ferramenta no BIM para você encontrar conflitos. Por exemplo, se o projetista da hidráulica colocar para passar uma tubulação onde tem uma viga, aí já identifica lá um conflito. Então, isso já vai assim, diminuir bastante o retrabalho, os erros de projeto e as modificações no local da obra, né? Que às vezes acontece muito, que um projeto conflita com o outro e você tem que modificar ali na hora e às vezes o profissional que executa não tem esse conhecimento de projeto e aí vai descaracterizar o projeto, né? Uma série de pontos que a gente pode colocar aqui. E aí impacta nesses dois pontos finais que ele colocou: competitividade e, qual foi o outro? Produtividade. Então, assim, se a gente não avançar nessa área do BIM, nós vamos ficar naquela produtividade antiga, né? E para competir com os chineses, com os americanos, com os europeus, como é que fica a competitividade nossa, que já às vezes é muito desejável em relação a outros países, né? Eu acho que o BIM é uma realidade que veio para ficar, né? Já tem licitações que estão exigindo os projetos em BIM. E só retomando aquela tua fala, Adriano, sobre os Unifilar na subestação, eu entrei num condomínio aí faz poucos dias para fazer uma inspeção elétrica. Adivinha, né? Entrei na subestação, não tinha Unifilar,
iluminação precária, não tinha cadeado, nada que impedisse alguém de acessar a área do transformador. Bom, não tinha tapete de segurança, não, cara, não tinha nada. E aí fui falar com a síndica. A última vez que alguém entrou naquela subestação para fazer algum tipo de manutenção, que por sinal foi uma corretiva, foi em 2018. Aí imagina que não se coleta nenhum óleo lá para fazer uma análise já há 5, 6 anos. Eu já fiz inspeção em quadro elétrico, aí seria quadro elétrico pequeno, né? 30, não chegava a 50 disjuntores, que, primeiro, só de abrir você já via a caveira escondida, né? Cheio de teia de aranha. Mas teia assim mesmo, né? Não é aquelas teiazinhas de algum tempo que tá sem vistoria, não. É de você ver aquilo tudo tomado. Então você já vê que assim, já tem, posso dizer até que anos que não se fazia nada ali. E quando a gente foi, eu estava com o técnico junto, o técnico foi, falei, fulano, passa o alicate aí, vamos ver o aperto aí dessas conexões. Eu contei, foram 6 voltas completas em alguns dos parafusos ali da conexão dos disjuntores. 6 voltas. Você imagina aquecimento, né? E o risco daquilo. E tinha equipe de manutenção, tinha tudo, né? Agora, por que não se fazia? Fiscalização. Fiscalização precária, né? Porque tinha que ter alguém fiscalizando, controlando. Documentação. Quando foi a última vistoria naquele quadro? Quando foi a última correção, a última manutenção corretiva? Preventiva, então, preditiva, eles não sabiam nem o que era. Né? Palavrão. Ninguém sabia o que era nem preditiva. Eu chegava com. Na verdade, assim, eu comecei com análise de qualidade de energia tem 12, vai para 14 anos, quase 15 anos que eu atuo nessa área. E quando eu comecei não, até alguns anos, há poucos anos atrás, eu chegava com analisador de energia, as pessoas não sabiam nem o que era. Olhava aquilo, parecia que era um videogame, achava que era um videogame, que era uma coisa do outro mundo, né? E nem sabia que existia esse tipo de equipamento que se fazia esse tipo de análise. Hoje já está um pouquinho mais popularizado, as pessoas já ouviram falar do que se trata, né? Eu costumo até dizer, né, para os leigos, para o leigo a gente tem que falar numa outra linguagem, né? Não adianta falar analisador de energia, qualidade de energia, eficiência energética, diagnóstico energético, eles ficam perdidos, não sabem nem o que a gente está falando, né? Então, costumo comparar o seguinte, eu estava conversando agora com um colega, agora no final de semana, e explicando para ele o que eu fazia, né? Qual era o meu trabalho. Falei, olha, você já viu um eletrocardiograma? O cardiologista pega lá, aquelas curvas lá, eu não entendo nada. Se eu pegar um eletrocardiograma, não sei nem o que né, está se passando. Como alguém pegando a minha curva de carga, também não sabe o que é aquilo. Então, eu falei para ele, olha, o cardiologista sabe até, de repente, se você tem pouco tempo de vida, né? Se você tem alguma doença grave do coração, precisa de algum tratamento. E eu faço a mesma coisa, só com energia elétrica. Eu coloco o equipamento, deixo lá pelo menos 72 horas, traça uma curva assim, semelhante a um eletrocardiograma, né? Uma curva ao longo de um tempo, e a partir dali eu já sei o que está acontecendo. Muitas das coisas que está acontecendo naquele edifício, naquela instalação elétrica, naquela indústria, naquele hospital, pela curva de carga eu já identifico. E até se tem perigo, se tem risco para as pessoas, se tem risco de incêndio para a instalação. Aí ele falou uma frase que eu costumo, sem eu falar, né? Ele falou uma frase que eu costumo falar. Então você é como um médico da energia elétrica. Eu falei exatamente isso. O serviço que eu faço é como se fosse um médico da energia elétrica. Boa analogia. Boa analogia, né? A gente tem que. Já fui professor também, universitário, então pegava os alunos começando, né, com eletricidade básica. Então vinha os alunos lá só com a base de física. Então eu tinha que explicar de uma maneira, eram semi-leigos, né? Estavam começando ali a lidar com a eletricidade. Então a gente começa a desenvolver técnicas para fazer com que eles entendam, né? E o cliente também, o cliente é o leigo. Às vezes ele ouve falar do que é, tem uma noção muito rasa, muito superficial do que seja.
Então a gente tem que traduzir para eles até para como é que é a palavra? Acabei esquecendo. Para sensibilizar aquele diretor, aquele gerente, até o proprietário mesmo de uma indústria, de que eu tô lembrando aqui de vários casos, né? Eu já teve lugares que eu fui que eu estava mais preocupado com a empresa do dono lá do que ele próprio. Ele não estava consciente do risco que ele tinha, risco de perder o patrimônio dele inteiro de uma hora para outra, e eu estava preocupado e estava tentando sensibilizá-lo disso, né? Que se ele não está preocupado com a vida dele, mas pelo menos no bolso dele, patrimônio dele, que ele, pelo menos nisso, ele tivesse algum tipo de preocupação. E às vezes passa batido, eles não têm essa consciência. Eu também adotei esse posicionamento aí de usar a linguagem de leigo, né? Às vezes o síndico pergunta para mim, mas o que que tu faz, tá? O que que são essas perícias? O que eu faço é deixar a instalação elétrica da edificação de vocês mais segura para os usuários e para a própria edificação. Mas como assim, tal? Não, eu faço uma inspeção elétrica, gero um relatório, faço os apontamentos, coisa e tal, mas eu começo dizendo que o meu trabalho é garantir a segurança da edificação e principalmente das pessoas, né? Dos usuários daquela energia, né? Que está sendo consumida ali. E tem Basicamente muita isso. gente até do nosso meio, que às vezes não tem a mesma experiência, né? Colegas engenheiros ou técnicos, até eletricista, né? Às vezes as pessoas que não têm, às vezes, a oportunidade de ter a mesma formação que nós temos, mas que eles acham que, quando eu falo de gestão energética, eles acham que é projeto para economizar energia. Eu falo para eles, também tem, isso é chamado eficiência energética. Mas gestão energética ou gerenciamento da energia elétrica, né, é um conceito muito mais amplo. Você vai da portaria da empresa até a alta direção, até o dono da empresa, ou a diretoria, o CEO, né? Envolve todo mundo. É o que a norma ISO 50001 fala em termos de, e as normas ISO, né, de qualidade também, falam de melhoria contínua. Então você tem que envolver todo o corpo da empresa, não só técnico, mas todo o usuário das instalações daquela empresa tem que estar envolvidos, né? E tem que ser sensibilizados, porque quem não é sensibilizado não colabora, né? Ele tem que ter aquela noção. Então, eu falo, gestão energética não é só eficiência energética faz parte, mas envolve manutenção, né? Outra coisa também é achar que a gente fala de gestão energética em alguns lugares, mas eu já tenho meu setor de manutenção. Não é isso. Manutenção ela tem outras preocupações. Ela tem a preocupação de que manter aquilo funcionando. A gestão não, ela vai, como a própria ISO 50001 fala, vai buscar melhoria contínua, vai buscar outras técnicas, outras ferramentas que o pessoal da manutenção às vezes não tem aquele preparo adequado ou não tem mesmo não é a função deles. Eles têm responsabilidade com outras coisas, né? Com a rotina, com as rotinas e com manter aquilo funcionando, mesmo às vezes que não seja da maneira mais adequada. E aí tem que vir uma consultoria externa para diagnosticar a situação e trabalhar em conjunto. A maior dificuldade, às vezes, de a gente convencer o setor de manutenção é falar para eles que a gente não está lá para pegar os erros deles, né? Não está lá para dedurar ninguém. Pegar o emprego. Não, muito muito pelo contrário, nós dependemos deles, né? Nós vamos trabalhar em conjunto, nós vamos atuar em cooperação. E aí o trabalho deles vai render mais e o nosso também a gente depende, porque uma das principais coisas é a entrevista, né? Você chega no local, você não conhece. Você tem que fazer uma entrevista com o pessoal que lida no dia a dia da empresa. Já aconteceu no hospital de um encarregado me procurar e falar, Adriano, o transformador está aquecendo muito. E aí eu tinha menos de um ano de lidar com aquela subestação, né? Eu, claro, levantei algumas situações. Não, nós estamos em fevereiro, verão,
Não, mas eu já trabalho aqui há 30 anos, eu nunca vi, nem no verão, nunca vi essa situação, esse transformador aquecendo tanto. É um transformador a seco, né? Então, só dele chegar perto, ele já sentia aquela sensação de calor acima do normal, né? E aí eu coloquei analisador de energia, a gente viu que não era sobrecarga, né? O transformador era 1000 kVA, chegava a 890 no máximo, tinha uma folga boa, mais de 10% de carga, e passei, falei, ó, não é sobrecarga, né? Que é a primeira possibilidade que a gente pensa. Fomos para a termografia, e a termografia encontrou problema de aquecimento ali na bucha ali do transformador, na saída ali nas primeiras conexões, na conexão com barramento, na verdade. Bom, então, falado tudo isso, né? Eu acho que a gente já conseguiu explanar bastante aqui para um primeiro bate-papo, né? A gente poderia ficar aqui a noite toda, o dia inteiro, falando sobre essas questões de segurança, produtividade, competitividade, construção civil, se vai crescer, o que falta, falta mão de obra, não falta, a qualificação, os debates técnicos, tudo isso que a gente falou aqui em pouco tempo, né? Daria até um seminário, um curso inteiro para a gente falar sobre isso. Mas eu acho que, assim, para um começo de conversa, para um primeiro programa aqui do Café da Elétrica, eu acho que já ficou de bom tamanho, né? Tivemos bons convidados, grandes convidados aí, conhecedores da área, cada um dentro da sua uma visão um pouco diferente, né? Olhando sobre um aspecto, mas eu acho que valeu a pena, valeu bastante a pena esse bate-papo aqui. Aproveito aí, né? Eu e o Jefferson aí somos autores de livros, né? O meu já conhecido aí já de bastante tempo, Gestão da Energia Elétrica em Sistemas de Baixa Tensão. Vocês podem encontrar no site www, eu vou colocar aqui embaixo, www.problemascomenergiaelétrica.com. Lá tem a loja virtual, chega rapidinho pelos correios, né? E o Jefferson aí tem o livro sobre a resolução, a nova resolução 1000, vou deixar que ele mesmo apresente. Bom, esse aqui é o livro aí que eu produzi junto com outros autores, né, outros colegas aí. Inclusive, esse livro é a primeira edição, já saiu a segunda, né? A primeira edição foi através de um workshop sobre... Jefferson, para quem não está atualizado, a resolução 1000 ela aglutinou a antiga 414, né, que já era a substituta da antiga 456, lá de trás, né? E juntou mais uma Isso. porção de outras normas, Isso, decretos, leis. ela cancelou a própria 414, né, que é aquela direitos e deveres das concessionárias e das distribuidoras, né, e dos consumidores. Então, ela cancelou a 414, que era antiga, de 2010, e mais de 60 outras normas que foram canceladas ou totalmente ou revogadas parcialmente e aglutinou tudo isso. Então, como eu estava comentando, a gente fez um workshop em março aí pelo Rio de Janeiro, com apoio do CREA do Rio de Janeiro, foi um workshop online, onde a gente fez as discussões, surgiu a primeira edição do livro. E agora, em outubro desse ano ainda, a gente fez a segunda edição aqui pelo CREA do Rio Grande do Sul e publicamos já a segunda edição do livro. Esse que eu mostrei aqui, a capa, é a primeira edição, ainda não chegou o meu exemplar impresso, tendo em vista que o livro foi lançado agora, um pouquinho antes do Natal, né? Então, ele é um livro digital, quem quiser acessar, ele é gratuito, pode entrar lá nas minhas redes sociais ou no meu site, @Laplace Consultoria, vai achar lá, em algum lugar, vai achar lá o link para baixar, para solicitar o formulário. Beleza. E o Hugo ainda não lançou o livro dele, né? Tá na hora, hein, Hugo? Começar a pensar aí no seu Olha, livro aí. isso aí tem que ter um tempinho, mas é válido. Bom, eu queria Acredita que agradecer. essa. Então, eu queria agradecer aí o Hugo Caram, mais uma vez, sempre aí cooperando aí com a gente, está sempre nos grupos aí discutindo aí com a gente os grandes temas, né? Jefferson Oliveira também, e os nossos colaboradores que enviaram a mensagem gravada, né? Edson Martins, da Bracopel, o vereador de Porto Alegre, Ayrton Ferronato, e o Odemar Boechat, diretor do Sindistal. Agradecer a participação de todos vocês, deixem a sua curtida, não esqueçam aqui de curtir o vídeo, e vai nos comentários, coloca aqui, concordo com o que vocês falaram, não concordo com nada,
ou queria complementar isso e aquilo. Isso é muito importante para a gente enriquecer o debate, né? Então, agradecer a todos vocês dois que estiveram aqui ao vivo, ao vivo, né? Nessa gravação aqui com a gente, e aos outros que mandaram as participações, né? Por mensagem gravada. E nós vamos ter aí, cada um mês ou um pouco mais, nós vamos ter uma edição do Café da Elétrica, vamos ter outros temas, né? Em breve nós vamos discutir aí a engenharia, como a engenharia é colocada nos cursos, né? Vamos discutir a grade da engenharia. Currículos. Bom, então agradecer a todos vocês e até a próxima. Grande abraço.